Olá, meus irmãos. Eu me chamo Samuel, sou filho do hoje pastor Luiz Carlos. Ele chegou a ser ancião na igreja de São Cristóvão, né? E a convite de uma irmã, ele pegou e acabou me comunicando para que eu pudesse trazer uma reflexão para vocês hoje, tá bom? Nós vamos tratar sobre morte e ressurreição. Para isso, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Apocalipse, no capítulo 14, verso 13. Após escreve, seguimos a leitura. Acompanha aí na tela. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Podemos parar por aqui. Bem-aventurados os mortos. Isso não é um tanto estranho? Bem-aventurados. Quando vemos os salmos, nós podemos nos lembrar que bem-aventurados significa felizes, abençoados. Então, abençoados os mortos, abençoados os que morrem no Senhor, os que morrem em Cristo. Ora, então isso os torna abençoados, né? Quando nós morremos em Cristo, nós somos bem-aventurados. O texto ele continua e diz: sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Logo a morte, esse texto demonstra que a morte ela é um descanso, assim como Cristo mostra ao longo dos evangelhos que a morte ela é um descanso. Agora, por que os mortos são bem-aventurados? Nós vimos porque eles morrem em Cristo. Mas que tem isso a ver? Se nós corrermos um pouco atrás, na palavra de Deus, lá em João, no capítulo 11, no verso 25, no relato da história de Lázaro, nós poderemos entender melhor isso aí. Vamos lá? João, no capítulo 11, no verso 25. Você pode acompanhar na tela? Já está aí. Olha só, João 11, 25 diz assim: disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nesse contexto em que Cristo disse isso, se nós formos um pouco mais, nós veremos no início o que? A ressurreição de Lázaro. É disso que se trata essa história. É disso que se trata esse relato bíblico. E quando Cristo ele foi até Lázaro neste momento, Lázaro ele havia falecido havia o que? 4 dias. Cristo ele tarda um pouco propositalmente. E quando ele chega lá, todos estavam tristonhos e chorando. Marta e Maria desesperançosas e abaladas. Haveria esperança para aquela situação? Sim, havia, e a esperança era Cristo que ali estava. Só que quando Cristo chega, parece que eles não conseguiam ver isso. E aí o que eles disseram? Mestre, está morto há 4 dias já, o corpo deve estar apodrecendo, já está fedido. Não adianta a gente abrir esse túmulo. E aí a Bíblia diz que Cristo ele chorou. Nesse momento Cristo chorou. E aí contra todas as probabilidades, todas as possibilidades humanas, Cristo ele chega naquele momento. O túmulo é aberto. E Lázaro é chamado de volta à vida pelo poder de Cristo. Como isso? Como esse texto responde aquele questionamento que nós fizemos? Da seguinte forma: bem-aventurados os que morrem no Senhor, os que morrem em Cristo. Por quê? Porque Cristo ele é a ressurreição e a vida, como Cristo mesmo declarou. Segundo o relato de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João encontramos esse texto também. Cristo, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a ressurreição, ele é a esperança, a salvação. Então, neste mundo em que vivemos, nós estamos cercados de pessoas como os parentes de Lázaro nesse momento. Pessoas que estavam muito tristes, que estão tristes hoje em nosso cenário. Com tudo isso que tem acontecido, com essa pandemia e pessoas perdendo entes queridos. Você que talvez já perdeu um ente querido, você sabe como é difícil isso e como triste é isso.
E para a família de Lázaro não era diferente. E eles tinham a esperança em Cristo. Deveriam ter depositado a sua esperança em Cristo. Mas eles conheciam o Mestre, mas nem tanto assim. A ponto de Cristo chegar lá, naquele momento, estar ali, e eles acharem que não havia mais esperança. Já se faziam 4 dias Lázaro falecido. E Lázaro é o quê? Trazido de volta à vida. Hoje a gente vive num mundo que está em um colapso, cheio de doenças, violência e esse vírus que tem cercado o nosso mundo. E pessoas morrendo, e muitas pessoas. E talvez você tenha conhecidos que podem estar infectados ou até que vieram a falecer. E esse questionamento de se há esperança não se fica só no mundo. Ah, será que há esperança? Também acaba vindo para a nossa igreja, para nós cristãos. Será que há esperança? E a resposta é sim, há esperança. Cristo é a esperança. Ele declarou isso, ele é a salvação. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. Precisamos colocar a palavra de Deus em nossas mentes. Precisamos nos lembrar de quem é nosso Deus, se é que nós esquecemos disso. Deus, Ele é o Criador de tudo, Ele está acima de todas as coisas e Ele governa todas as coisas, Ele está no controle de tudo. Há uma esperança para todas as coisas. O mundo costuma dizer, né, em uma frase conhecida, de que há solução para tudo, menos para a morte. Mas há uma solução para tudo, inclusive para a morte. E essa solução é Jesus, que morreu por nós, transformando um símbolo que era de morte, de sofrimento e de dor, que é a cruz, em algo bom. Transformando a morte em um símbolo de amor e salvação. Quando ele toma aquela cruz, é violentamente chicoteado, açoitado, morre por nós, com o peso de todos os pecados sobre si. E por ele nós somos sarados. Por isso Cristo ressurgiu, todos vocês que estão assistindo, aqueles que tomaram a decisão do batismo, uma vez. E se eu, por exemplo, vier a falecer antes de Cristo voltar, Ele há também de me ressuscitar uma segunda vez. A primeira ressurreição sua aqui nessa terra foi o seu batismo. Você largou uma vida de pecado, uma vida ruim, e ressurge. Você morre e você vive para a nova vida. Talvez alguns de nós tenhamos que passar pela ressurreição também física, né? Mais literal. Mas pelo que não temeremos, né? Como Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. Paulo tinha certeza de quem ele cria. Você tem certeza de quem você crê? Nós temos sustentado a nossa firmeza em Cristo Jesus. É como os irmãos nos saudam na igreja às vezes, né? E aí, irmão, firme na rocha? Você está firme na rocha, que é Cristo Jesus? Precisamos entregar as nossas vidas diariamente a Cristo. A todo momento. Todos os dias. É uma entrega diária. Nos entregar a Jesus. E por vezes tem irmãos que se afligem porque tem parentes que não são adventistas ou mesmo que não são cristãos e que já faleceram ou que estão doentes. Os que já faleceram não nos cabe julgar. Quem lhes fez juízo ou me fez juízo, nós não somos juízes. Mas devemos lembrar que Deus ele sempre esteve disponível àquela pessoa. E talvez, quem sabe, no último momento dela, ela pegou, olhou para o céu e disse, Senhor, perdoe os meus pecados, eu me entrego a Ti. Há uma esperança para a sua vida. Há uma esperança para a vida dessas pessoas que estão doentes ao redor do mundo. E há uma esperança para aqueles que já desceram ao pó. E há uma esperança para aqueles que poderão vir a descer ao pó. E essa esperança é uma única, que é Cristo Jesus. Compartilhe essa esperança, compartilhe essa mensagem com as pessoas de que Cristo, Ele é a solução em meio a todo esse caos. Que Cristo pode salvar sim a sua vida.
assim como ele salvou a minha e salvou a de muitos, ele há também de ressuscitar aqueles que morreram no Senhor. Aqueles que morreram, mas que se entregaram à graça de Cristo. Porque a graça de Cristo é o que nos salva. Que Deus abençoe você. E lembre-se sempre, primeiramente, como o tema é sobre morte, não há uma alma imortal, né? Mas há o quê? Uma pessoa que morre e é um sono. E Cristo vem, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses 4,16, para ressuscitar, né? A trombeta e a voz do arcanjo, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O plano de Deus para mim e para a sua vida é uma vida eterna. E esse é o último texto que eu quero ler com vocês. Está lá em Apocalipse, no capítulo 20, no verso 6. E diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os mil anos. Que possamos nos encontrar no céu, independentemente do que aconteça nessa terra. Confie em Cristo e mantenha os seus olhos no alvo e até o paraíso. Eu aguardo você lá e prossigamos e lutemos para chegarmos lá, pela graça de Cristo. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã e a sua família.